Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que sejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal Investidor Qualificado, e hoje eu vou fazer com vocês aqui um valuation da Semin na prática, dizendo efetivamente se o preço que nós temos hoje de tela é um bom preço ainda de entrada ou não. Claro, para isso você precisa compreender que existem diversas premissas. Eu particularmente adotei, e a primeira que eu vou colocar aqui para vocês, seria a premissa com base no minério de ferro e em relação a toda a reserva que você tem. Um outro critério que também é bastante utilizado é basicamente você pegar o lucro dessa empresa, você colocar uma taxa de crescimento, uma taxa de desconto e então você descobrir qual que é o preço que essa ação deveria valer. Se você quer saber em qualquer um desses métodos qual que é o preço justo para cada uma dessas técnicas, fique comigo para logo após ver. Então, vamos pro vídeo. Bem, antes de mostrar para vocês a planilha que eu preparei, eu preciso mostrar antes para vocês um pouco dos resultados. Eu não quero trabalhar com o resultado de um único trimestre, tá bom? Até porque você pode ver que no terceiro tri nós tivemos aqui um lucro líquido nesse período de quase 1 bilhão e 200, ao passo que no segundo trimestre deste mesmo ano tivemos quase aqui seus 500 milhões. Uma diferença bastante grande e que, claro, ela é importante para a gente considerar no ano todo como que foi a movimentação toda. Eu não gosto de pegar um trimestre isolado, porque você pode até mesmo no minério de ferro ter uma certa sazonalidade, então eu gosto de ter realmente uma compreensão muito melhor do ano fechado, ou pelo menos nos dados que nós temos dos 9 meses, e em cima disso estabelecer algumas projeções, tá bom? O que eu fiz aqui para a gente começar a ter algumas premissas, alguns indicativos de tudo que eu considerei? Você precisa saber, pelo menos aqui no ITR, eu vou mostrar para vocês, o lucro acumulado nesses 9 meses que nós temos de 2023. Hoje nós temos aqui alguma coisa na casa dos seus 2 bi 209 milhões de reais. O que eu fiz? Eu considerei um crescimento ali nessa empresa de mais ou menos ali os seus 500 milhões de reais para o próximo trimestre, né, para o quarto trimestre de 2023. Claro, são estimativas, pode ser que venha muito acima, pode ser que venha mais ou menos em linha com isso, mas eu não quero estabelecer algo muito para cima, tão pouco para baixo, para que a gente não fique com um número totalmente irreal, mas claro, a planilha aceita qualquer tipo de indicativo e eu vou fazer essa noção aqui com vocês, eu vou aumentar o lucro, vou diminuir o lucro para que a gente tenha uma real compreensão de tudo, porque todo esse tema aqui que eu vou trabalhar com vocês, ele é importante para você compreender que existem diversas formas de você fazer o valuation da sua empresa. Então, eu quero já estipular com vocês algumas premissas e a primeira delas, eu acredito que é a mais importante, é saber qual o lucro líquido que eu estou considerando, que é esse aqui, pelo menos dos 9 meses de 2 bi 209 milhões, mais ou menos ali uns 500 milhões de reais para o quarto trimestre. Outra coisa que você precisa saber para que a gente então vá para a planilha, para a gente compreender um pouco mais ou menos ali todo o cenário que eu estabeleci aqui para a Semin. Você precisa ver que nós temos aqui um cronograma que foi estabelecido lá atrás, efetivamente, quando a Semin ela veio com seu IPO em bolsa, e ela disse que ela tem projetos de crescimento que vão chegar a aproximadamente aqui 103 milhões de toneladas por ano que eles vão ter ali de extração e, claro, é muito provável também que a produção venha juntamente com a possibilidade de vendas. Afinal de contas, você tem ali o porto que pode ser um gargalo, você tem o transporte que também pode ser um gargalo e tudo isso vai necessitar de muito investimento e nos próximos anos, com investimentos aqui até 2033 na ordem de 22 bilhões de dólares, nós vamos ter esse crescimento projetado, claro, para daqui 10 anos. Vai demorar um pouco, mas é um crescimento mais ou menos ali contratado. Outra coisa que você precisa saber, e eles também trazem aqui para a gente, é mais ou menos quanto que nós temos de toneladas geral de minério dentro ali da mina. Aqui, pelo menos em 2021, quando efetivamente veio o prospecto de emissão de IPO ali da Semin, eles trouxeram para a gente que a Casa de Pedra e o Engenho Pires tem somados aqui, ó, você pega os 6 bilhões e mais os 3 bi que ele tem de reservas, com mais aqui os 300 milhões que tem no Engenho de Pires. O que eu fiz? Eu peguei basicamente algum consumo que nós já tivemos até então e eu estipulei mais ou menos ali 9 bilhões de reservas de minério, 9 bilhões de toneladas de minério de ferro. Tá bom, estabelecemos aqui algumas premissas. Vamos para a planilha para a gente entender como que cada uma delas acaba se encaixando, para que a gente entenda as peças que são necessárias para você então fazer o valuation. Eu sei que essa parte ela ficou um pouco complexa ainda, porque ainda eu trouxe alguns dados aqui que eles parecem ser meio soltos, mas calma, fica comigo porque eu aposto que essa planilha vai valer muito a pena para você, tá bom? Então, falando na planilha, vamos então para ela. Eu vou começar por essa aqui,
Eu tapei aqui o valor justo para vocês, porque eu sei que muita gente vai simplesmente pegar o vídeo, vai abrir e falar, poxa, descobri qual que é o preço, vai colocar aqui nos comentários, o preço é tanto, hora tanto do vídeo, é tanto valor. Enfim, não faça isso, porque é interessante mais você obter o conhecimento do que efetivamente você becar um número aqui e tê-lo como um parâmetro de preço justo para essa empresa, tá bom? Vamos lá. Eu acho que é importante você compreender tudo aqui comigo. E a primeira coisa que eu preciso que você saiba é o que é CPV. Basicamente significa custo por venda. E eu coloquei aqui, basicamente significa o CPV por tonelada e que esse valor também está em dólar. Então, basicamente, o que que acontece? A Semin, ela tem um custo de aproximadamente aqui 21 dólares e 30 centavos de dólar para extrair e conseguir vender uma tonelada de minério de ferro. Tá bom? Então, isso você precisa entender que seria o custo, pelo menos inicial aqui da empresa. Claro, nós ainda vamos ter alguns impostos, vamos ter aqui algumas deduções, alguns tributos aqui que são importantes nós retirarmos, só que para facilitar um pouco essa conta, eu vou estabelecer apenas o CPV por tonelada e então estimar aqui alguns valores, tá bom? O que acontece? O valor do minério de ferro, ele está girando aqui na casa dos seus 128 dólares a tonelada. Tá, André, já entendi que meu custo de venda está aqui em 21 e eu consigo vender a 128. Claro, o minério pode ter um desconto por ter uma maior qualidade ou menor qualidade, pode ter um prêmio se ele tiver uma melhor qualidade, isso é verdade. Mas vamos estabelecer aqui aquilo que é a commodity, aquilo que pelo menos é posto para a gente e que então a gente consegue planilhar. Você consegue compreender que entre o 128 e o 21, basicamente, para mim, é o que sobra de lucro da empresa? Tá bom. Eu entendi isso, André. Agora, lembra que eu te falei que eu tenho 9 bilhões de toneladas que estão, vamos dizer assim, provadas ou com algumas reservas de toneladas ali de minério? Tá, já entendi isso também porque foi o dado que eu peguei lá atrás. Qual que foi a conta para eu chegar nesse valor astronômico? Quase 1 bilhão de dólares aqui. Eu coloquei em reais, mas é só para converter na parte monetária, tá bom? Não tem problema. Esse daqui eu estou falando em dólares para vocês. São quase 1 trilhão de dólares. Por quê? Eu basicamente peguei a diferença entre o custo do meu minério, o custo de extração e multipliquei pela quantidade aqui realmente que eu tenho de minério provado e possível dentro da mina, Casa de Pedra e o Engenho Pires, tá bom? Depois que eu compreendi isso aqui, eu preciso compreender algumas outras questões que eu já trouxe para vocês. Hoje, nós temos uma capacidade de extração anual de mais ou menos aqui 40 milhões de toneladas. Isso faria com que a mina ela encerraria, ou seja, você ia secar a mina e ia tirar todo o minério em aproximadamente aqui 225 anos. Sim, é muito tempo aqui de extração de minério se a gente considerar como está. Aí eu coloquei aqui capacidade de extração minério CAPEX. O que significa CAPEX? Significa investimento. Lembra que eu falei para você que nós teríamos ali até 2030 uma capacidade de 108 milhões de toneladas no ano? Isso daqui 10 anos vai acontecer. E se nesse ritmo nós conseguirmos fazer a exploração de toda a mina, nós levaríamos aqui 83 anos. Tá, André, já entendi aqui algumas premissas, já estou começando a entender mais ou menos o que você está querendo me dizer. Então, vamos lá. Basicamente, eu peguei o valor total de tudo aquilo, se a gente conseguisse extrair agora, quanto que de valor nós teremos em cada ano. Se você fizer essa conta, você vai perceber que nesse primeiro cenário, onde nós não temos o investimento, que a capacidade de extração está em 40 milhões de toneladas no ano, nós teríamos alguma coisa na casa dos seus 4 bilhões 268 milhões de dólares. Basicamente, essa é a conta que nós teremos no ano. Se pegarmos 83 anos, ou seja, durante todo esse período nós exauriríamos a mina e nós teríamos o retorno para a gente, em cada ano você teria aproximadamente aqui 11 bilhões de dólares, claro, considerando ainda os valores, vamos dizer assim, líquidos de venda. Eu ainda não estou considerando impostos, não estou considerando também juros de dívida, tá bom? E aí, você precisa partir para um outro conhecimento. Você precisa partir para um conhecimento de que todo esse valor, você precisa trazê-lo a valor presente. Você precisa compreender quanto que este valor aqui, e compreendida toda essa noção de matemática financeira, você trazendo esse valor presente, quanto que isso daria. Tanto é que eu fiz essa conta aqui e você pode ver de forma bastante clara. Qual que foi o valor que eu peguei? Basicamente, eu peguei o valor total aqui que nós teríamos e eu fiz basicamente elevado aos anos que nós teríamos. Se você for ver, o valor que finalmente nós teríamos ficaria aqui na casa dos seus R$ 8,10 de dólar, aproximadamente, se precisarmos trazer todo esse valor a valor presente. Trazer quase 1 trilhão de dólares a valor presente daria aproximadamente aqui 8 dólares. Sim,
parece totalmente contraintuitivo, parece até uma conta errada, mas eu refiz essa conta de outras maneiras e efetivamente deu esse número. Quando nós diminuímos a quantidade de anos, a gente começa a ter um número um pouco mais factível, um número realmente mais interessante, que daria aqui mais ou menos os seus 76 bilhões. Como que eu fiz basicamente essa conta? E mais uma vez eu reforço para você. Eu peguei este valor aqui, que seria o total de minério de ferro, considerando o custo de venda que nós temos hoje e o valor de minério de ferro, e eu elevei pela quantidade de anos que eu vou ter de exploração, considerando este aumento no volume de exploração e, consequentemente, também de vendas. Qual que é o ponto? O ponto é que eu chego a, entre aspas, assim, um valor da firma hoje, um valor de todo esse dinheiro trazido ao valor presente de 76 bilhões. O que eu preciso fazer hoje? Eu preciso pegar o valor que eu tenho de ações, eu tenho que pegar a quantidade de ações e eu tenho que dividir por este valor. André, você pode finalmente mostrar para a gente qual que é o valor que você tem para essa empresa considerando essas premissas? Claro, posso trazer para vocês. E o valor hoje que eu posso mostrar para vocês é de R$ 13,86 por cada uma das ações da CSN Mineração. Se ficou um pouco complicado, eu vou tentar repassar alguns conceitos aqui só para que a gente, antes de passar para a segunda planilha, que ela é um pouco mais dinâmica, você consiga compreender exatamente o que eu fiz. André, olha lá. Como que você fez essa conta? Basicamente, eu peguei a diferença, que seria o lucro que nós temos aqui da venda do minério de ferro e o custo para administração. Eu peguei o valor total que eu tenho de minério de ferro possível e provado. Eu juntei, então, o lucro que eu teria pela venda e cheguei à conclusão de que a firma ela valeria, se eu conseguisse tirar todo o minério hoje e vendê-lo a mercado, quase aqui US$ 1 trilhão. Só que eu tenho uma exploração hoje de 40 milhões de toneladas por ano e eu quero chegar a 108. Se considerarmos que esses 108 e esses 40 seriam dados de exploração e que eu teria 9 bi para explorar, no primeiro cenário eu levaria 225 anos e no segundo eu levaria 83 anos. Tá, André, já que você precisa trazer esse valor a valor presente, esse valor de quase US$ 1 trilhão a valor presente, eu precisaria pegar basicamente todo esse valor e elevar a quantidade de anos. Então eu chego ao valor de US$ 8,10 se tivermos uma exploração em 225 anos. Se eu tiver uma exploração em 83 anos, eu teria o valor de 76 bilhões. Considerando que esse cenário, o segundo cenário, seria de exploração mais alinhado com a empresa, considerando os projetos de crescimento, eu teria 76 bi como valor presente e então eu chegaria a um valor, o preço justo dessa empresa de R$ 13,86. Pode ter ficado um pouco confuso, eu sei que essa não é a forma mais tranquila, porque muitas pessoas ficam até em dúvida se é uma forma justa ou não, porque de vez em quando você consegue melhorar muito o seu custo de extração, algumas vezes você tem um minério bastante depreciado, e claro, a gente pode fazer essa conta simples. Imagina que o minério ele vá para $80, olha o que acontece, o seu preço justo dessa empresa, considerando todas aquelas premissas de crescimento, cairia aqui para R$ 7,62 por cada uma das ações. Olha só a diferença e é muito importante que você compreenda que o minério de ferro, a oscilação que ele tem, faz com que o seu lucro futuro, trazendo a valor presente, acabe afetando bastante a cotação da sua empresa, tá bom? Vamos aqui então para a segunda planilha. Essa daqui acaba sendo um pouco mais fácil porque ela é mais intuitiva. Eu sei que a maioria das pessoas gosta desse tipo de planilha porque ela, de uma certa maneira, é intuitiva e você pode ir mexendo para compreender um pouco os dados. O que eu fiz? Lembra que eu te mostrei na DRE e no ITR que basicamente eu tenho aqueles 2,2 bi que foram lucro realmente até os 9 meses de 2023 e eu ainda fiz o acréscimo de mais ou menos uns 500 milhões que eu acredito que será efetivamente o lucro daqui da empresa. Portanto, eu trouxe premissas. Um lucro líquido estimado, de 2023 de 2,5 bi. Eu trouxe uma taxa de crescimento dessa empresa de 15% e eu trouxe uma Selic de 8%. Por que 8, André? Porque se pegarmos o Boletim Focus, existe uma probabilidade, mas não que seja razoável disso acontecer, mas pelo menos é uma probabilidade, que nós encerremos 2025 com mais ou menos ali uma Selic na casa dos seus 8,5, 9. A gente vai mexer em tudo isso aqui, mas eu já quero estabelecer para vocês mais ou menos aqui quais as premissas que eu estabeleci. Qual que é a conta que eu faço? Aqui no ano zero, basicamente, eu tenho esse lucro. E aí o que eu faço para os anos seguintes? Eu acresço aqui o crescimento da empresa e depois eu subtraio o valor basicamente aqui que seria da taxa Selic. Claro, não é tão simples assim, mas a fórmula já está pronta aqui para a gente mexer. O que você consegue perceber? Basicamente, no ano 1, você tem um lucro estimado para essa empresa de quase 2,5
2,9 bi. Para o segundo ano, você já tem quase 3,1. E, finalmente, aqui no ano 11, que foi até onde eu trouxe essa tabela, ela vai me gerar um lucro na casa de 5,6 bi. Tá, isso aqui é bastante coisa. E aí, então, eu preciso trazer tudo isso a valor presente. André, como que você faz esse cálculo? Bem, é bastante simples. Basicamente, eu somo essa quantidade de lucros aqui e eu elevo a quantidade de anos para que, então, eu descubra mais ou menos qual que é o valor presente de todo esse fluxo aqui. E, então, eu chego ao valor aqui de 19 bilhões 556 milhões de reais. André, eu já entendi como que você chegou nessa parte do lucro. Agora, você pode me falar qual que seria o valor justo dessa empresa? Simples. Basicamente, eu fiz a seguinte conta. Eu peguei este valor presente, dividi pela quantidade de ações e eu chego então a um valor de R$ 3,56 por ação. André, deixa eu ver se eu entendi. Numa lá você me falou que poderia chegar a quase R$ 14. Depois você mudou o preço do minério, ficou na casa dos 7. E agora, falando de lucro e crescimento da empresa, você está me falando que é 3,50? Não faz sentido. Como é que você consegue me dizer que uma forma de precificação e outra consegue gerar um resultado tão discrepante? Bem, é simples, porque numa eu estou estabelecendo um ambiente hermético em que você não tem praticamente nenhum desconto. Aqui, por outro lado, já estou estabelecendo um cenário em que você tem um desconto, que seria a Selic. Olha só, se eu, por exemplo, zerasse a nossa Selic, olha só que curioso o valor que iria. Muito próximo para aquele valor que eu estabeleci naquele cenário lá atrás, naquele cenário em que você não tem nenhum desconto. E olha só que interessante. Mais uma vez, a gente pode estabelecer um cenário extremamente duro. Imagina um cenário de uma Selic de 3,75 e um crescimento que seria bastante grande ainda, de 15%, mas que você não consegue precificar tão bem o ativo. Você chegaria a um valuation de R$ 1,41 por cada uma das ações CEMIM 3. Por quê? Quando você considera uma taxa de juros elevada para muito tempo e uma taxa de crescimento que, por mais que consiga ser inclusive maior, ainda assim é grande, na casa dos 15%, você corrói muito do seu resultado. Só que em ambientes em que você consegue ter cada vez um juros menor, imaginando, por exemplo, que você chegue em 8%, como eu estabeleci com vocês. Pegar 8%, você chega no valor de 3,56. Se você diminuir um pouco mais, colocar, por exemplo, 7,5%, olha só o que acontece, já vai tendo um pequeno aumento. E assim sucessivamente. Imagina que você vai chegar em algum momento na sua vida que a nossa Selic chegue em 5%. Finalmente você bate aqui esse valor de 5,86. André, mas e se o lucro da empresa não for esses 2,7? Você errar, ela, por exemplo, reportar um lucro de outros 1 bilhão. Então eu iria para 3 bilhões e 200 milhões de reais para essa empresa. Olha só o que aconteceria. Nós chegaremos a um valor justo na casa aproximadamente aqui dos seus R$ 6,95. Vendo todo esse cenário, o que eu consigo imaginar? Eu consigo imaginar que estão prevendo um crescimento maior do que 15% ao ano para essa empresa. Eu estou imaginando que eles estão trabalhando um cenário de uma Selic muito mais baixa do que os atuais dois dígitos que nós temos. Então, eu imagino aqui que eles estão trabalhando com algo aqui na casa dos seus 9, 8% de taxa Selic e um crescimento muito maior que esse, talvez um crescimento na casa dos seus 25%, que é algo quase irreal. Afinal de contas, imaginar que uma empresa a cada 4 anos vai conseguir dobrar o seu lucro é bastante difícil, mas existe sim uma possibilidade disso acontecer. Nós já vimos empresas que conseguiram sim esse feito. Fato é que em qualquer dos valuations que você adotar, qualquer das métricas que você adotar, é importante você ter sempre um pé no chão, porque as planilhas, elas aceitam qualquer input que você colocar, qualquer dado que você colocar aqui dentro, a planilha vai te cuspir um número e você não pode simplesmente tê-lo como uma verdade. Eu acredito que é muito melhor você hoje enxergar os fundamentos da empresa, os projetos que ela quer colocar de pé, a política de dividendos dela, para que então você acompanhe e em cima de cada dado você consiga ir acrescentando informações no seu conhecimento para então você chegar a um preço que para você é justo de pagar naquela empresa pelo retorno que ela está te trazendo. Claro, se algumas dessas informações, algum desses preços aqui tenha te ajudado, deixa aqui no comentário. E se você gostou mais desse tipo de conhecimento que é um pouco mais avançado, você pode fazer parte da minha área de membros, porque lá esse tipo de conhecimento eu trago de forma minuciosa para você, explicando inclusive como que eu faço essa planilha, trazendo lives exclusivas para vocês. E claro, a melhor parte é você ter a possibilidade de uma consultoria de 1 hora comigo. E claro, ela não se encerra numa única oportunidade. Enquanto você permanecer membro do canal, nós vamos sempre conversando, sempre trabalhando a sua carteira para que a gente consiga enxergar a sua evolução e sempre acompanhá-la, tá? Então, espero que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e por hoje é isso. Muito obrigado. Tchau.